Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado por estarem aqui, obrigado ao Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. O meu nome é Tiago Pereira. Esta supõe-se que seja uma conversa informal, ainda que aconteça mesmo antes da intervenção do Sr. Presidente da República. Que será formal, portanto. Será, em princípio, não é? Portanto, vamos ver como é que corre. A ideia é... vamos ter política, se calhar um pouco de conversa institucional, obviamente assim será necessário, mas queríamos tentar perceber um bocadinho mais do Ministro da Cultura enquanto leitor e enquanto espectador, por exemplo, de uma conferência como estas. Até que ponto é possível, por exemplo, eu vou usar mais ou menos linguagem futebolística usando a terceira pessoa, não é? Como é que se liga o interruptor Ministro da Cultura e se depois se liga o interruptor Pedro Adão e Silva, ou se é impossível desligar os dois? Ou seja, se está numa conferência destas tomando notas para depois levar para o seu gabinete, ou como leitor e como curioso? Bem, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite e agradecer na pessoa do Pedro Sobral esta iniciativa e o desafio. E saudar todos. E é daquelas coisas que os membros do Governo e os políticos dizem sempre, é um enorme prazer estar aqui. Mas, na verdade, para mim é mesmo um grande prazer falar de livros. É a mesma coisa que eu gosto. Exato. Desde logo porque ler, juntamente com ouvir música, e acho que isso é uma das coisas que... há alguma reserva em fazê-lo, que é estabelecer hierarquias e prioridades, coisa que os políticos têm muito por hábito, que é, no fundo, dizer que tudo é importante. Eu não acho... As coisas têm níveis de importância diferentes e para cada um, subjetivamente, também. E eu há coisas que gosto mais de fazer e que faço mais, ou seja, no sentido que me ocupa mais tempo. E ler é certamente uma delas. E isso tem a ver com a sua pergunta. Eu não estou aqui a fugir à pergunta, porque é mesmo essa possibilidade, que eu acho que é uma impossibilidade, da distinção e da diferenciação, nomeadamente quando se é Ministro da Cultura, não é? De separar aquilo que eu sou como leitor, ou aquilo que são os meus hábitos de leitura, e o momento em que leio suspendendo a condição. Porque há uma coisa que eu penso em relação ao exercício da leitura. Eu leio bastante. Portanto, passo mesmo muito tempo a ler. E tenho sempre uma sensação, que eu acho que é a sensação de todos aqueles que leem durante muito tempo, é que me esqueço de tudo. Eu tenho muita dificuldade em, se calhar, depois de começar a falar sobre isso, me recordar exatamente no essencial do antepenúltimo livro que li, que se calhar, não é se calhar, eu tive férias 2 semanas, portanto foi mesmo agora recentemente. E isso é interessante porque a leitura, a meu ver, tem menos a ver com a experiência da memória quase rigorosa e factual daquilo que nós lemos e muito mais com a digestão e a compreensão. Ou seja, o que fica inscrito, e acho que é um lado da inscrição, é aquilo que nós digerimos e compreendemos, mesmo que nos tenhamos esquecido. E, portanto, essa separação não existe. Ou seja, eu quando estou a ler, há sempre um lado de inscrição que permanece e que persiste, mesmo sendo agora Ministro da Cultura. E, portanto, eu posso me esquecer, mas está lá qualquer coisa da memória. E acho aliás, que a palavra-chave em relação ao livro e à leitura é mesmo memória. O livro é o instrumento mais poderoso e a tecnologia mais poderosa, até porque estamos num evento que tem 2.0, portanto há aqui sempre um apelo tecnológico. A verdade é que o livro é uma tecnologia muito antiga, muito ameaçada, com um lado quase anacrónico, mas muito poderosa porque é um instrumento da memória, porque é o que liga ao passado e ao presente. E na verdade, a desvalorização do passado e da memória, acho que é um mecanismo opressivo e é talvez uma das maiores ameaças à nossa sociedade. Nós temos esta tendência para apagar a memória, para esquecer o passado, ou uma coisa que hoje acontece muito e que pode estar também na explicação desta tensão da substituição da leitura do livro por outras leituras, depois cá já podemos falar um pouco sobre isso, que é o contraste entre a memória, que
que é uma coisa própria da palavra escrita no livro e do tempo da leitura do livro, que é um tempo diferente do tempo da leitura do telemóvel. Pela substituição, por um lado, da ideia de que há uma espécie de valorização do efêmero e daquilo que nós lemos instantaneamente no telemóvel, eu não tenho nada contra isso, farto-me ler coisas no telemóvel, por um lado isso, e por um outro lado a ideia de que nós podemos conhecer tudo e saber tudo no momento. Porque eu vou ao Google, à Wikipedia e sei tudo. Vai conseguir respostas imediatas. E isso é absolutamente falso, ou seja, o livro é também um instrumento poderoso para confirmar e consolidar a nossa humildade. Os livros sabem muito mais do que nós. E sabem muito mais do que a busca instantânea na internet. E, portanto, para responder à sua pergunta, não separo, não sou capaz de distinguir e estou sempre a tentar inscrever aquilo que ouço e aquilo que leio. Apesar disso, e precisamente porque estamos a falar de book 2.0, há esta questão das novas tecnologias e da digitalização, e se calhar duas perguntas numa só, que é, por um lado, até que ponto, ainda que tenhamos no livro em papel essa mais-valia, até que ponto as novas tecnologias podem ser um bom caminho para atrair cada vez, e vamos falar especificamente de Portugal, não é? Cada vez mais jovens para ler, e até que ponto o Sr. Ministro da Cultura faz uso da leitura digital. E aqui falo de livros, não estou a dizer ver as capas dos jornais do dia, não é? Sim. Bom, então, a segunda pergunta. Eu, por exemplo, leio a imprensa digitalmente, assino e leio digitalmente a imprensa, nunca li nenhum livro digital. Mas nada contra. Nada contra, tudo a favor. Eu gosto da experiência tátil, não leio livros que não são meus, ou seja, se por acaso leio um livro emprestado a seguir, compro, mesmo que já o tenha lido, faço o mesmo com os discos. E portanto, quando emprestam um livro a um disco e não lhe devolvem? Não gosto. Pronto. E registro, e tenho uma lista mental a quem emprestei discos e livros e não me devolverem. Acho que há um lado... bom, pode ser uma coisa, se calhar, também da minha geração, apesar de tudo, aproximo perigosamente dos 50 anos, e, portanto, comecei a ler com um livro impresso e acho que há um lado da experiência tátil do livro. Há uma canção que eu gosto muito do Caetano, que se chama Livro, e que tem, neste momento, já deve ter para aí 25 anos, em que ele fala mesmo isso do prazer tátil, como os maços de cigarro. Eu nunca fumei, mas, portanto, esse lado do manuseamento, eu acho isso fundamental. Acho que há toda uma quase dramaturgia da leitura, que aliás é também própria da leitura e que contrasta com a oralidade e com aquilo e que também é uma das distinções do livro, que é o livro é muito mais descontextualizado, no sentido em que está tudo limitado àquele espaço e às folhas, não é? Enquanto mesmo a oralidade é uma coisa sempre muito contextual. Esta conversa está a acontecer aqui neste momento com estas pessoas e, portanto, é marcada pelo contexto. O livro não, e eu acho que esse lado de contexto tem também a ver com a experiência de ter o livro na mão e da leitura. Nada contra, eu acho ótimo se as pessoas se iniciam ou potenciam a leitura. Eu conheço muitos leitores pesados, no sentido de pessoas que leem muito, que leem estão a fazer e-books. Transposição. Eu não tenho feito essa transposição, julgo que já não o vou fazer, mas curiosamente, porque na minha vida anterior, e que será também naturalmente a posterior, que é de professor universitário, as coisas académicas consigo ler digitalmente. Porque se calhar a relação que se estabelece com o texto é diferente. Não é? Sim, também não sei, talvez, nunca pensei muito sobre isso, mas não sou grande consumidor. Mas a primeira pergunta era da importância. Sim, eu acho que, quanto a isso, há uma outra característica da leitura do livro, que é a sua natureza incremental e de aprendizagem. Isso é na verdade verdade em relação a todas as formas de consumo de cultura. Quer dizer, ninguém passa a gostar de ópera, de jazz ou de ler de um dia para o outro subitamente e de forma espontânea e instantânea. Há sempre um lado de aprendizagem, nós vamos aproximando.
Portanto, eu acho que tudo o que sejam aproximações à leitura são fundamentais. Mas há uma metáfora que eu posso utilizar é a do Lego. A construção do Lego é também um processo que se vai complexificando, não é? Nós vamos construindo Legos cada vez mais difíceis e exigentes do ponto de vista até da leitura das instruções e da sua construção. Os Legos têm esta característica que são muito mais fáceis de destruir do que construir. É uma coisa que acontece em relação a muitas dimensões das nossas vidas. O processo de destruição é sempre mais fácil. Mas no Lego, o Lego é interessante na medida em que, desde logo, as crianças vão trabalhando com peças mais pequenas, portanto, desenvolvendo a mobilidade fina e construindo blocos. Se estivermos sempre a colocar a mesma peça, é pouco relevante. E, portanto, eu quando vejo isso dito, e eu acho que é muito interessante, que temos mais leitores de livros, porque começam a ler algum tipo de livro. Isso é importante na medida em que for incremental e houver uma aprendizagem da leitura. E, portanto, eu acho fulcral que continuemos a valorizar simbolicamente a aprendizagem da leitura, isto é, nós irmos construindo legos com peças cada vez mais finas e mais pequenas e construindo um edifício cada vez mais diverso e múltiplo. Ainda aqui no campo um bocadinho mais institucional, no início da conferência o Presidente da APEL anunciou os números de um estudo sobre os hábitos de compras de livros. Há mais livros vendidos, mas sobretudo em Lisboa e em várias zonas do país há uma diminuição na venda de livros. Mas também há mais jovens a comprar livros. Eu pergunto-lhe se vê aspectos positivos nestes números ou se vê sobretudo desafios contínuos. Agora que sou Ministro da Cultura, necessariamente as duas coisas, não é? Aspectos positivos é que, apesar de tudo, há sinais de recuperação do mercado livreiro, da edição, alguma... Quer dizer, os dados contrariam a ideia de que as gerações mais novas estão-se a afastar do livro. Provavelmente o que está a acontecer é consumos de tipos de livros diferentes daqueles que eu ou o Tiago, se calhar, consumimos. Isso é uma coisa importante, é a capacidade também de, por um lado, como aliás se falava aqui no painel anterior, a capacidade de dar voz a outros, não é? Aliás, isso também é uma das características quase intrínsecas do livro, não é? Que é a possibilidade de navegarmos os pensamentos de outros. Acho que o Wordsworth é que dizia uma coisa destas sobre a leitura, que e isso talvez seja, quer dizer, aquela coisa de abrir mundos ao nosso mundo, não é? Isso é... E, portanto, é natural que as gerações vão lendo coisas diferentes e que não estejamos todos a ler as mesmas coisas. Acho que isso, aliás, é um dos problemas também da forma como promovemos e ensinamos a leitura, é que continuamos muito a tentar forçar a leitura de vozes, certamente muito relevantes, de enorme qualidade, mas que já não são aquelas que refletem o espaço social, cultural, simbólico, a realidade dos nossos dias, não é? Acho que isso é verdade em relação aos jovens. E, portanto, há esse lado do otimismo, apesar de tudo, da persistência, da valorização simbólica do livro. Eu não resisto a contar aqui uma coisa que fixei por alturas da pandemia, quando foi aquele desafio das aulas online. Eu li num jornal, até fotografei, tenho isso no meu telemóvel, uma entrevista a uma professora de português que foi apresentada como tendo sido um exemplo do ensino online do português. E que lhe perguntavam, então, mas que leituras é que ando a fazer? E a professora dizia candidamente assim: eu não sou muito de ler livros, mas gosto muito de ter livros. Pronto. Apesar de tudo isso não é mau, porque... Se não quisesse nenhuma das coisas era pior. Porque apesar de tudo as pessoas valorizam simbolicamente a leitura do livro, mesmo que o façam pouco.
é aquela coisa das pessoas que vão ler um livro nas férias, não é? E, portanto, as pessoas acham que, mesmo aqueles que não têm a aprendizagem, eu acho que é mesmo uma questão de aprendizagem, da leitura e do prazer da leitura, que para quem gosta de ler é a coisa que dá mais prazer. Quer dizer, eu faço sacrifício é quando não leio, ou seja, se há um dia em que eu não leio, pelo menos 1 hora antes de me deitar, esse é que é um dia mau para mim. Mas, mesmo assim, aqueles que não têm o prazer e que não aprenderam a gostar, ou que não foram estimulados, aprender no sentido que não tem a ver com o próprio, continuam a valorizar simbolicamente o livro. Eu acho que isso é muito interessante e muito poderoso. Coisa que, aliás, se reflete sempre, e esse estudo também mostra isso, mas é uma coisa que nós todos sabemos, que é as pessoas compram livros para oferecer. E, portanto, se nós oferecemos uma coisa, é porque estamos a valorizar aquilo que oferecemos. E, às vezes, essa oferta corresponde mais a uma valorização simbólica de quem oferece e também uma valorização simbólica de quem recebe, do que, efetivamente, um gosto profundo pela leitura. E eu acho que isso é bom, ou seja, isso significa que temos aqui um espaço e um caminho. Não é como se as pessoas rejeitassem o livro. As pessoas não rejeitam o livro. Portanto, o que nós temos de criar, e aí é o lado do desafio, veja ali as responsáveis do Plano Nacional de Leitura a rir, é criar condições para que as pessoas, efetivamente, que recebem livros e ofereçam livros, depois os leiam mais. E isso é certamente um desafio para aqueles que estão em idade escolar, mas é um desafio para todos. Até porque os leitores tendem também, muitas vezes, a ser filhos de leitores. E isso leva-me ainda à sua pergunta sobre a distribuição no território e a distribuição nas classes sociais, para utilizar agora as categorias que são utilizadas normalmente neste tipo de estudos, nos A's, B, C, nos D's e nos E's. Quer dizer, que são os A's e os B's que compram mais e leem mais. E isso não tem apenas a ver com capital económico, tem a ver também com capital simbólico e cultural. E, portanto, nós precisamos de romper essa reprodução social da leitura, e são os desafios para as políticas públicas. As políticas públicas não têm de estar preocupados com garantir que os A's e os B's que compram livros, leem livros, e que os filhos compram livros e leem livros, e assim sucessivamente, têm de estar preocupados com aqueles que não têm livros em casa, que não têm uma imagem da leitura em casa, e é por isso que as bibliotecas públicas são tão importantes, é por isso que as bibliotecas itinerantes são tão importantes, é por isso que todos sabemos que muitos daqueles, num país que tem um legado pesadíssimo de iliteracia, de baixas qualificações, de afastamento do livro, a memória das bibliotecas itinerantes do passado foram sempre, a memória e a sua materialização foram fundamentais para criar novas gerações de leitores. E é óbvio que hoje há um conjunto de desafios e de competição com o livro, que torna também este quadro diferente, mas nós temos essa responsabilidade de garantir que isso acontece. É também aí que encaixa, por exemplo, iniciativas como a do Cheque Livre. E pergunto-lhe, eu não sei se teve, quando era jovem, desculpe, mas se teve... O problema é o quando era jovem, na sua pergunta. Exato. Se teve alguma espécie de epifania literária e se acredita que isso é possível junto dos jovens, haver um livro ou um autor que de repente provoca uma mudança? Quer dizer, eu leio desde muito novo e sempre gostei muito de ler. Quer dizer, nós podemos depois olhar para trás para aquilo que foram os livros que nos despertaram para esta coisa, por um lado, de navegar nos pensamentos dos outros, mas também para voltar ao Caetano, porque os livros têm essa coisa, é que eu acho que é salvar-nos, atirarmos da janela, não é? Também servem para isso, para nos salvar mesmo. E é óbvio que houve livros que tiveram esse papel. Quer dizer, posso dar o exemplo de um, não é? Acho que agora, como ministro, acho que posso falar dos livros que gostei, convém não falar daqueles que não gostei. É esse lado complexo, não é? De quando se é ministro, quando é que, até onde é que podemos revelar o nosso gosto pessoal? Pois, não sei, tento controlar isso e acho que posso falar das coisas de que gosto. Exato. Devo evitar falar das que não gosto, não é? Por exemplo, eu podia dizer os livros que não gostei de ler este verão, mas posso só dizer os que gostei. Mas há um livro, só porque é curioso, que teve um lado que eu hoje olho e acho que foi um livro que me despertou como leitor
e que passei a ser um leitor muito diferente. Não consigo dizer com que idade é que li, 12, 13 anos, por aí. Que é um livro que já ninguém lê, estou convencido, mas que era uma daquelas coisas que a minha avó em particular me recomendou sempre que lesse, que é um livro, aliás, que tem hoje, se calhar, está cancelado em alguns sítios, que é O Coração, do Edmund Damicis. E que depois tinha, aliás, uma declinação televisiva, porque o Marco, a série, é um dos episódios do Coração. Portanto, se calhar, nunca tinha pensado isso neste cedo, mas acho que O Coração, do Edmund Damicis, foi um livro importante para mim. Mas também tinha uma segunda pergunta. Ou uma primeira. O cheque livre. Sim, exato. Não, o cheque livre tem, a meu ver, várias características que são relevantes. Bom, a primeira é que é uma coisa complementar e marginal, ou seja, não é isso que vai criar, vai criar hábitos arraigados de leitura. Mas tem coisas interessantes. A primeira é, do ponto de vista da política cultural, termos um mecanismo, um instrumento de financiamento do lado da procura, isto é, que são as pessoas que escolhem. Mas, por outro, tem uma coisa igualmente importante e que tem a ver com aquilo que eu há pouco dizia, que é o lado da aprendizagem incremental, não é? Das pessoas socializarem e aprenderem. Porque a socialização com a leitura não é só uma socialização que ocorre com a relação com o livro físico e com o tempo da leitura. O tempo da leitura é um tempo que deve ser defendido, porque é um tempo de uma reflexão, é um tempo lento, é um tempo que tem um percurso, que tem quase uma revelação final. Eu ainda há pouco chamava a atenção disso, o contraste entre eu ir ao telemóvel ou ao Google e descobrir qualquer coisa, com aquilo que é, por exemplo, a literatura, os clássicos até estou a falar da antiguidade, que tinham sempre uma lógica de um percurso e uma revelação final, ou seja, nós precisamos sempre de tempo para chegar ao fim, e o chegar ao fim é aqui o fim da intriga, do plot, mas também o fim da revelação. E tudo isso é um tempo longo, que é um tempo que hoje é atacado sistematicamente, que é também o tempo da reflexão, da ponderação, da intermediação. Exato. Quer dizer, porque as nossas sociedades têm hoje, porque acho que uma das coisas mais negativas e profundamente negativas nas nossas sociedades é também o anti-intelectualismo, que não é uma coisa nova, mas que tem hoje contornos novos. E porque isso é uma reação ao tempo da reflexão e à ideia de que todos podem saber tudo em todo o momento. Essa ideia é absurda e pouco humilde, porque, como eu dizia há pouco, os livros sabem sempre muito mais do que nós todos nesta sala, e isso implica um tempo muito distinto. Mas há também um lado da aprendizagem e do lado incremental, que é nós navegarmos no espaço da biblioteca, porque para quem nunca foi a uma biblioteca ou para quem nunca foi a um museu, a primeira experiência é um território desconhecido. Portanto, nós precisamos de nos deslocarmos, de navegarmos, de sermos conduzidos, de termos referências na organização da biblioteca. Mas também precisamos na livraria. E é por isso que esta experiência pode ser interessante, porque ela também vai replicar a experiência que, infelizmente, muitos jovens nunca tiveram, que é entrar numa livraria física, eu sublinho isto, é muito importante. A ideia do cheque livre é ser físico e numa livraria física, para eu poder escolher, olhar para os escaparates, olhar para as novidades, olhar para as secções. E tudo isso que, se calhar, para mim e para o Tiago é o óbvio, porque se calhar sempre fomos... Se calhar há muita gente que nunca entrou numa livraria, ou que foi à livraria ou à papelaria levantar os manuais escolares. E a substituição também pelos tablets, eu sou totalmente, não tenho nada contra isto, eu só a dizer, esta substituição quase radical corresponde também a uma desvalorização e um enfraquecimento daquilo que eu não tenho hesitações em dizer, que é mesmo um alicerce civilizacional. A nossa civilização construiu-se em torno da capacidade de substituir a oralidade pela inscrição no livro de uma narrativa que tem um tempo, que liga ao passado, ao presente e projeta um futuro, que tem sempre uma revelação, que consolida uma linguagem, porque a capacidade, mesmo a fluência oral ou a nossa fluência escrita, depende da nossa capacidade de leitura. Eu não duvido que haja alguém que escreva bem,
sem ler. E que não leia muito. E acho que isso, aliás, se manifesta em muitas profissões onde a escrita é também ela fundamental. Acho que as pessoas... Quer dizer, eu gostava que as pessoas... Aqui não estava a falar de jornalistas, Tiago. Mas eu também estou. Mas eu aqui acho que... Bom, eu como acho que isto é verdade para todos nós que gostamos muito de uma coisa, gostamos de partilhar com os outros aquilo que gostamos, não é? Eu gosto de partilhar com os outros os livros de que gostei, que estou a ler ou que li, acho isso fundamental. E, portanto, eu não quero só partilhar o meu gosto pela leitura. Pronto, isso é uma coisa, é uma curiosidade. Mas há uma coisa que não é uma curiosidade. É a importância para as nossas comunidades, para a formação de comunidades de pertença, para partilharmos uma cultura, um universo simbólico, uma linguagem, a possibilidade do diálogo uns com os outros, porque a leitura é também fundamental e a leitura dos livros é fundamental para isso mesmo. Tal como em todos os outros painéis, o tempo está a acabar, mas eu parece-me que no final de um dia de várias pessoas, vários oradores e vários temas, há aqui uma coisa que até pode... podemos fazer uma espécie de balanço, não é? Houve vários desafios aqui apontados ao longo do dia, desafios que têm a ver com as novas tecnologias, com a sustentabilidade, com a inclusão ou com a igualdade de oportunidades. E falamos de leitores, falamos de escritores, falamos de editoras, com desafios, por exemplo, como a questão que envolve a remuneração de escritores, tudo isso. Enquanto Ministro da Cultura, mas também enquanto leitor, está consciente destes desafios e aceita-os como, eventualmente, uma das suas prioridades? Quer dizer, acho que o principal desafio, e é um principal desafio transversal à política cultural em Portugal, é que nós somos um país persistentemente desigual. E, naturalmente, uma das dimensões das desigualdades que se manifestam mais é precisamente no acesso à cultura. E isso quer dizer que essas desigualdades que têm uma natureza material, mas a natureza material traduz quase, quer dizer, de forma direta, numa dimensão cultural e simbólica, afasta as pessoas do livro e da leitura. Portanto, o principal desafio é mesmo romper essa desigualdade na relação com o livro e com a leitura. E as bibliotecas públicas são para isso fundamentais, a escola também certamente, mas eu julgo que não devemos olhar para isto sempre e apenas, ou até essencialmente do lado da escola, porque de novo, a leitura é uma coisa que se cultiva em casa e, portanto, é preciso também, não devemos desistir de garantir que as pessoas que já não estão em idade escolar não são trazidas para o campo do livro e da leitura. E, portanto, isso é fundamental e é óbvio, quer dizer, que esse exercício de democratização tem também nas novas tecnologias instrumentos fundamentais. O PRR, aliás, prevê um conjunto de medidas importantes de plataformas de empréstimos de livros eletrónicos, de modernização da rede de bibliotecas, e eu acho que esse caminho é fundamental. Mas há um outro lado que também é importante, é a capacidade do mercado, e do mercado livreiro, desde logo, estar aberto a outras vozes. A vozes que vêm trazer outros universos. Foi sempre isso que o livro fez, não é? O livro permitiu sempre a cada um de nós viver aquilo que nós não vivemos. Quer do ponto de vista do tempo, quer do ponto de vista do lugar, quer do ponto de vista do lugar de classe. E, portanto, isso é preciso, essa disponibilidade e essa abertura. E quando isso acontece, de repente descobrimos que há muito mais pessoas disponíveis para ouvir. A Alice estava aqui a falar há pouco, eu agora já não a vejo, eu só apanhei o fim do que ela estava a dizer, mas a Alice é precisamente um bom exemplo disso. Quando a Alice começou a aparecer e a dizer a sua própria poesia, com uma lógica, aliás, mais próxima da spoken word e até do hip-hop, imagino que seja disso que tenham falado, de repente há um conjunto de pessoas e de pessoas mais jovens que despertam para a relação com o livro. Uma ligação maior. E essa ligação, e termino já porque estou a ver que o tempo está a terminar, é também a chave para isto mesmo. Há um escritor que eu gosto muito,
e de um livro que eu gosto particularmente, o E.M. Forster, que tem uma epígrafe que diz Only Connect. Eu acho que isso é a chave de tudo, é nós promovermos as ligações e a empatia. Quer dizer, ligarmos com os outros, a empatia com os outros, com os que não estão no nosso espaço geográfico, no nosso espaço social, no nosso espaço cultural, mas também a ligação entre as várias dimensões da cultura. Uma das coisas, uma das coisas que, por exemplo, estimulou, ainda voltando às epifanias, quer dizer, há um conjunto importante de livros que eu li e de autores que eu descobri jovem, aos quais cheguei por causa de músicos de que gostava muito, claro, e de que falavam disso. E, portanto, a chave também está na capacidade de todos, isto é, as comunidades escolares, acho que fazem isso pouco. Se calhar é mais fácil um jovem interessar-se por um autor se um músico de que gosta fala ou cita, ou há uma referência numa letra, ou se inspirou para promover isso. E isso implica estarmos alerta e despertos. E atentos. Eu acho que todos, desde logo eu, que sou ministro, mas todos os que têm responsabilidades culturais, sejam os professores, sejam as pessoas que trabalham nos museus, nos teatros nacionais, os editores, que é estarem despertos e alerta para esta possibilidade, que é hoje muito maior, de nós ligarmos as coisas. Quando o E.M. Forster dizia Only Connect, ele estava a falar da ressaca da Inglaterra vitoriana e da possibilidade das classes sociais falarem umas com as outras. Mas agora é muito mais do que isso, apesar de tudo, as nossas sociedades são muito mais iguais, disponíveis para os outros, há uma pressão social e política e cultural positiva, como se falava no contexto, no painel anterior, para dar voz. E isso é bom. Eu não vejo isso como sendo uma coisa opressiva. O que é opressivo é nós ocultarmos e não deixarmos que outros tenham voz e que haja uma espécie de controlo da voz. Claro que isso, e vou com isto mesmo terminar, nunca nos pode deixar de recordar que há aquela frase de um poeta alemão do século XVIII, sim, XVIII, XIX, o Heinrich Heine, não é? Que onde se queima livros acaba a queimar-se pessoas. E, portanto, temos todos de defender a possibilidade dos editores publicarem as memórias e os livros do Mike Pence, mesmo que discordemos em absoluto do Mike Pence. E, portanto, há sempre um equilíbrio a encontrar entre abrir o espaço, promover o pluralismo, dar voz, e sem que isso impeça aqueles com quem não concordamos de perderem direito à voz na cidade. Muito bem. Sr. Ministro, muito obrigado. Obrigado a todas e a todos. Muito obrigada ao Tiago Pereira, o editor de Cultura.